Estamos de volta com o programa Capital Natural. Esta semana estamos falando das inovações do design voltadas para a sustentabilidade, com especial destaque para um grupo de inovações que ocorrem em um campo novo do conhecimento, chamado de biomimética. A biomimética procura compreender como as estruturas biológicas funcionam para depois reproduzi-las de modo a se obter soluções tecnológicas mais sustentáveis. A bióloga Janine Benews, considerada a mãe da biomimética, antevê que estamos próximos a uma revolução em que o processo produtivo será baseado não no que se pode extrair na natureza, mas no que é possível aprender com ela. Para discutir esse assunto, convidamos o designer Fred Gelli, professor de Ecoinovação e Biomimética do Departamento de Design da PUC, do Rio de Janeiro, e sócio-diretor da agência Tátil, e o arquiteto Marco Brajovic, especializado em biomimética e responsável por diversos projetos na floresta amazônica. Biomimicry is innovation inspired by nature. It's the process of looking at something like a leaf and trying to figure out how to make a better solar cell. It's become popular in the design disciplines, mainly I think because people are looking for more sustainable ways to do things. And organisms know how to do this. After 3.8 billion years, life has learned what works and what's appropriate on the planet. And right now, that's what the people trying to redesign our world are looking for. What we do in biomimicry is we bring in biologists to the design table. We look at how does nature contain liquids? How does nature repel water? So for instance, go outside, look at any leaf and the veins in a leaf, and what you're seeing is the world's best water distribution network. There's an amazing thing called the Murray's Law that says that all branching structures in the natural world, including our lungs, they all follow a single mathematical formula. And it has to do with the pipe branches, and it drops down to a smaller diameter, and then it branches again, and that drops down to a smaller diameter, and that's predictable. People in green building now are starting to say, well, maybe our 90-degree angles that we have in plumbing are really friction devices. Maybe we should distribute electricity differently in a building, water differently in a building, even gases, even air conditioning differently in a building by mimicking this Murray's Law in our plumbing. The most important thing that people should know is that a sustainable world already exists. We're just now beginning to open our eyes and realize that the answers to the questions we've been asking, how do we live here sustainably, are all around us. Fred, como é possível essa revolução esperada pela Janine acontecer realmente numa sociedade tão acostumada a dominar a natureza? Eu tenho uma teoria que a principal motivação para que essa revolução aconteça será a urgência do nosso próprio instinto de sobrevivência. Eu acho que a espécie humana, no fundo, está num grande desafio evolutivo como espécie. Na verdade, não é o planeta que está ameaçado, né? O planeta não está nem aí para o que a gente está fazendo aqui. De fato, quem está ameaçado nessa história somos nós mesmos. Então, como o instinto de sobrevivência é o drive mais poderoso que a vida inventou, eu acredito que é esse próprio instinto que vai mobilizar e motivar a humanidade a buscar soluções que, de fato, possam garantir uma conciliação verdadeira entre a nossa presença aqui e o resto dos organismos vivos no planeta. E nesse processo a gente vai ter que realmente reinventar uma boa parte do nosso modo de vida. E isso é essencialmente um desafio criativo. Por isso é tão fascinante. A Janine Benews costuma dizer que é preciso tomar a natureza como modelo, como medida e como mentor. Como é que isso se passa no trabalho de vocês? Primeiro, o Gelli. Na verdade, essa é a perspectiva ampliada desse olhar para a natureza, porque, de fato, você pode ter níveis diferentes de mergulho. Então, muitas vezes, você está se inspirando numa perspectiva mais formal, por exemplo, os pinheiros como inspiração. Um pinheiro, quando você olha para ele, ele tem uma forma cônica
E essa forma, ela é resultado de uma necessidade. O pinheiro normalmente é originário de regiões onde você tem neve. E se o pinheiro tivesse a copa, por exemplo, de uma mangueira, ele sucumbiria ao próprio peso da neve em cima dessa copa. Então a forma cônica é uma forma que funciona para escoar a neve. E a gente constrói os tetos dos nossos chalés inspirados nessa geometria. Essa é uma primeira perspectiva. Depois você pode entrar e entender que o pinheiro em si é um ecossistema. Então eu entendo que existe uma dimensão ali de lógica de relacionamento entre uma série de forças e criaturas que vivem no pinheiro. E essa é uma segunda perspectiva, um segundo layer de inspiração. E depois eu posso passar a entender esse mesmo pinheiro como parte de um grande ecossistema com uma série de outros organismos vivos e ele como a parte fundamental desse ecossistema. Então a Janine ela convida, né, para que esse mergulho aconteça nesses diversos layers, todos eles absolutamente inspiradores e complementares, num certo sentido. Marco, como é que você vê esse tema? Eu também vou pegar um exemplo assim, prático do nosso projeto, que dizemos, em tal caso, começaria no primeiro nível. Por exemplo, em um trabalho que a gente fez com sistemas infláveis, de arquitetura inflável. No próprio micro, essa arquitetura inflável, por exemplo, ela foi inspirada a nível estrutural a partir de uma estrela do mar, que usa um parecido sistema pneumático para se estruturar nas forças verticais e laterais, mas do outro lado também a gente pesquisou sobre, por exemplo, girassóis. O girassol tem uma mecânica, um mecanismo hidráulico para se mexer. Ele pompa água em umas células, desincha as outras para justamente poder ter um mecanismo de rotação. Essa mesma estratégia de mover uma superfície através de um sistema, neste caso não é hidráulico, mas neste caso são dois pneumáticos, mas com ar, o que levou à possibilidade de pensar em uma arquitetura qual conseguia mudar a própria forma através do sistema pneumático com uma membrana fixa no meio. Assim, essa observação, de fato o nosso processo passa observação e depois tem uma instrumentalização da observação e depois através desta instrumentalização que você consegue chegar a possíveis soluções. De fato não é uma relação direta, às vezes é uma relação bastante que te leva em vários caminhos para chegar a um fim. É como a analogia, por exemplo, você não cria uma peça musical, você primeiro cria um instrumento para depois você poder criar várias peças musicais. Esse instrumento que nos interessa, o output, o que vai resultar disso, se uma arquitetura, um sapato, uma gráfica, é uma consequência desses parâmetros, das notas que vamos tocar neste piano. Não? Perfeito. Aqui nesse programa a gente tem uma tendência a pegar as coisas muito difíceis e tentar progressivamente mostrar que elas não são tão complicadas assim. E eu queria que vocês me ajudassem nisso, dando cada um alguns exemplos de como esse processo da biomimética está funcionando, funciona, de uma maneira que as pessoas possam entender a sua aplicação na prática. Começo com você, Fred. Bom, existem diversos exemplos. Tem um exemplo que eu acho curioso, eu tive até agora a oportunidade de experimentá-lo na prática, que é o trem-bala japonês. O trem-bala japonês ele tinha um problema de solução de engenharia, que como você tem uma mudança muito grande de pressão do lado de fora e do lado de dentro de um túnel, quando esse trem entrava em altíssima velocidade dentro dos túneis, isso gerava um estampido muito forte, um tremor no trem que gerava um desconforto nos passageiros. E os engenheiros e designers inspirados na forma do bico de um pássaro, que é o mergulhão, que tem como estratégia para pesca entrar na água sem gerar nenhum tipo de onda para não espantar o peixe, eles redesenharam o bico desse trem, né, a parte da frente do trem, e então quando ele entra no túnel ele deixa de promover o tal estampido, ele para de vibrar e ainda de brinde ele passa a economizar 15% da energia que ele gastava antes para atingir aquela velocidade. Só falta sair do outro lado com um peixe na boca. Com um peixe na boca. Marco, e como você vê esses exemplos? Você tem algum exemplo desses que a gente possa trazer para o entendimento da questão? Esses exemplos acho esse exemplo do Shinkansen, não? De alta velocidade é fantástico, porque ele, aliás,
chega também uma forma interessante final do trem, que é uma lindo. consequência desses parâmetros de otimização, não? E tem também um exemplo parecido também das hélices, umas turbinas, as quais estão conseguindo reduzir o atrito de mais de em torno de 20-30%, simplesmente com um perfil das hélices não deriva da tecnologia dos aviões, senão deriva das barbatanas das baleias. Este é um exemplo interessante. Também é uma observação realmente de inteligência de esse designer que tem mais de 3 bilhões de anos, que se chama natureza, não? Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e, na volta, vamos conhecer mais sobre esse fascinante campo do conhecimento chamado biomimética. Fique agora com as manchetes do dia no Band News. Depois de uma revolução na qual aprendemos a explorar tudo na natureza, uma outra revolução está em curso. Uma revolução que busca compreender como as estruturas biológicas funcionam para depois reproduzi-las de modo a se obter soluções tecnológicas mais sustentáveis. O programa Capital Natural desta semana discute biomimética com o designer Fred Gelli e o arquiteto Marco Brajovic, ambos especializados no assunto. Fred, você ministra um curso de ecoinovação e biomimética. O que é isso? Se nós podemos explicar para os nossos ouvintes. Bom, na verdade é exatamente essa perspectiva de aproveitar a experiência, né, dos criativos da natureza, que estão aí há 3,8 bilhões de anos, desenvolvendo soluções para problemas muito semelhantes aos problemas que a gente lida no nosso dia a dia, em todos os níveis, né? Então a natureza embala de uma maneira incrivelmente eficiente, a natureza estrutura, protege, lida com resíduos. E num curso de design, especialmente no curso de design de produto, que eu ministro essas duas matérias, os novos desafios diante dessas perspectivas, ou seja, a gente tem que repensar o jeito que a gente se locomove nas cidades, a gente tem que pensar a maneira como a gente lida com os resíduos que a gente gera nos nossos processos. A natureza dá show, dá aula o tempo todo de uma inteligência que otimiza, que considera ciclo fechado, que considera interdependência, ou seja, ação e reação contínua. E a ideia é abrir a cabeça dos estudantes para essa perspectiva, para essa fonte de inspiração tão poderosa. E sempre também colocando a ideia da ecoinovação, que amplia, né, assim, a perspectiva de que a biomimética é uma das fontes, mas o valor está em cruzá-la com outras fontes de inspiração também. Marco, nós estamos falando de uma mudança no processo de criação. Você sente essa mudança também na sua atividade? Como é que ela se processa? O nosso processo criativo ele varia bastante da direção do projeto final, de fato, do formato final no qual estamos indo. Né? Esta direção ela se adapta a situações tanto de briefing, tanto de materiais, tanto de fim do projeto, mas nós temos intrínseco no nosso escritório uma parte do projeto que passa através de uma fase de observação da natureza. Agora, não somos cientistas, não somos biólogos, por quanto eu amo a biologia, a minha ciência que mais estudo assim, livremente, porém, não temos a pretensão de encontrar soluções definitivas. Bem, se às vezes a gente encontra umas oportunidades de entender uns sistemas, uns mecanismos que nos ajudam no nosso processo criativo. É importante entender que não necessariamente o resultado, e evito que o resultado tenha um formalismo, um estilismo necessariamente da natureza, ele pode ser intrínseco em umas decisões, em uns parâmetros, e o resultado final ele se avalia disso. Porém, formalmente, não. Quero dizer que para desenhar pensar em um teto, estudando a estrutura de uma folha, não necessariamente o teto tem que parecer uma folha.
Claro. Evitamos que pareça uma folha, mas estamos estudando os mecanismos intrínsecos de Inspiração, talvez. inspiração, como ele se estrutura, como ele se limpa, a inclinação, como ele se adapta, etc, etc. Esses mecanismos intrínsecos que nos interessam. Nós fizemos aqui alguns programas sobre construção sustentável. Os materiais a serem usados, a função social da construção sustentável. Mas acho que a arquitetura hoje já tem uma dimensão que vai além dessa preocupação apenas com os materiais na construção sustentável, não é isso? Sim, hoje em dia as pesquisas na arquitetura, elas têm dois grandes vertentes. Uma na área de como essa arquitetura se relaciona ao próprio entorno, não só ambiental, mas também social, como essa arquitetura está construída por as pessoas, não só por os arquitetos. Os arquitetos, de alguma forma, eles criam as diretrizes, mas a originalidade da arquitetura nasce com esta adaptação com as necessidades e com as pessoas que participam nesse processo. De outro lado, temos uma pesquisa também forte nos entender os sistemas da natureza. Não é tanto imitar a forma da natureza na arquitetura, como você falou, além dos materiais, não? Mas também uns conceitos de como se estruturam nas formas orgânicas, como se organizam nas formas orgânicas, como se adaptam a diferentes condições climáticas, tanto topográficas quanto de uso no tempo. Que essa é a grande mudança de conscientização, que a arquitetura não é só a forma e a função brincam juntos nessas relações. Fred, como é que você busca inspiração para a sua atividade e como você transmite aos seus alunos no curso? Eu acho que tem uma coisa de mudança de olhar, que é a primeira coisa que eu tento convidar os alunos a promover, que é essa perspectiva de você passar a olhar para as soluções naturais como soluções de projeto, com muita inteligência acumulada. Tem esse primeiro layer, digamos assim, né, dessa curiosidade constante, e depois tem todos os momentos de aprofundamento em estruturas específicas que nos ajudam a encontrar soluções, caminhos estratégicos, muitas vezes, que fazem toda a diferença num projeto. Então, por exemplo, nós acabamos de fazer um projeto grande tentando entender como é que a natureza transporta e contém líquidos. Então, a gente tenta investigar muitas estruturas diferentes na natureza que têm uma competência específica nessa tarefa e daí extraímos uma série de insights e esses insights são cruzados, né? E como o Marco falou, assim, você não necessariamente você precisa ter um resultado formal que explicite essa inspiração. Às vezes até pode ser interessante e acontece, mas o que é mais importante é a inteligência embutida, né, na solução. A gente tem agora uma nova linha sendo lançada, ela quebra paradigmas radicalmente, são embalagens que são de 50% a 70% menos impactantes do que qualquer outra embalagem que a Natura já fez. A quantidade de plástico que você tem aqui, se comparada com uma embalagem de plástico rígido, é 70% menor. E tem uma inspiração biônica na dimensão mais essencial, que é a forma da gota, né? Essa geometria da gota é uma geometria optimum na natureza. O líquido se conforma da maneira mais otimizada possível na forma da gota. Então a gente gerou uma série de estudos e desenhos que tratam dessa dimensão geométrica de otimizar o espaço, a relação entre área, superfície, volume, ela é optimum. Isso aqui foi um convite para uma palestra que eu fiz lá no Festival de Cannes, que é um festival de comunicação, onde eu falei sobre biônica, chamava Designing Naturally, e o convite em si é uma solução que a gente acha que é uma solução ecosex. É uma folha seca, que não tem nenhum tratamento, que a gente pega aqui no jardim aqui atrás, e a gente grava a laser, a mensagem que a gente quiser. Então, a gente brinca que isso aqui é uma nova mídia, porque você pega emprestada essa folha no chão, grava o que você quer nela, e depois você pode jogar ela fora, no próprio mato, que a natureza vai reciclar essa folha como reciclaria uma folha qualquer, porque aqui não tem nada que não seja folha. E para conseguir esse tipo de solução, a gente precisa essencialmente de um time multidisciplinar. A gente tem
pessoas com formação em comunicação, design de produto, design gráfico, bióloga. A gente contrata, né, para participar de projetos antropólogos, porque a gente entende que o resultado do nosso trabalho tem que ser essa soma de conhecimentos, meio como se fosse um ecossistema. Esse aqui foi o primeiro projeto da Tátil há exatamente 28 anos atrás. E na verdade são as canetinhas de papel, mas os estojinhos, que era esse estojinho aqui, ele tinha uma inspiração biônica, ele é totalmente sem cola. Para ser sem cola, ele tem esse encaixe com essa forma sinuosa, que é exatamente a forma que os nossos ossos têm de garantir as emendas, os encaixes dos ossos, tem essa geometria. O bico do pelicano, na hora que ele está voando, com a boca vazia, aquele papo está completamente retraído. Quando ele pode botar uma quantidade enorme, né, de alimento ali dentro. Então a gente pensou numa embalagem, usando a mesma lógica do bico do pelicano, uma estrutura, né, um elemento de plástico rígido aqui e um elemento que é flexível. Eu faço com que essa embalagem seja retrátil. Ela fica flat na sua bolsa, quando você vai abastecer, ela enche, você não ficar carregando uma garrafa vazia com volume na sua bolsa. A ideia de um sabonete com layers diferentes, assim como você tem os frutos, você tem um endocarpo, o mesocarpo e o exocarpo. A forma icônica do símbolo olímpico é a forma do Pão de Açúcar, que é uma dos nossos principais cartões postais. Mesmo sendo sutil, mesmo que as pessoas não entendam, isso não está numa bula, não está escrito ali que tem a geometria dos dois irmãos na curvinha e tal, mas de alguma forma as pessoas conhecem essa geometria. Então isso facilita a conexão, facilita o link, o contato mais íntimo. Então são muitas dimensões diferentes de inspiração que a natureza pode trazer para a gente. A natureza tem uma maneira de criar soluções onde todo mundo ganha. E a gente precisa aprender a fazer negócios, a gente precisa ter ideias que possam gerar valor para todo o ecossistema do qual a gente faz parte. Vamos para o nosso último intervalo. No terceiro bloco, vamos debater como está o desenvolvimento do mercado nesse campo. A revolução biomimética já está realmente em curso? Fique agora com as manchetes do dia no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate as inovações mais modernas no processo produtivo de tudo, da construção de edifícios às solas de sapato, passando por asas de Boeings. Estamos falando da biomimética e conosco estão o arquiteto Marco Brajovic e o designer Fred Gelli. O pavilhão de meditação urbana ele vai ser feito no Parque Burle Marx. Nós vamos trabalhar com um algoritmo de crescimento, com um software paramétrico, que vai receber as informações de um código simplificado, claramente que a natureza tem, mas simplificado no código de crescimento, e vamos fazer crescer virtualmente esse pavilhão. Esta sinergia entre o digital e o natural é onde me interessa trabalhar, onde a gente se está, dizemos, direcionando. A gente não vai construir um pavilhão, a gente vai plantar um pavilhão. O que interessa é essa transposição do natureza ao digital, do digital ao manual e a natureza de volta. E isso envolve uma troca riquíssima, não? Quando ele brota pequeno. Aí quando ele está mais ou menos com, um meio metro, 1 metro, a gente começa a entortar ele. É com barbante mesmo, né, que a gente vai puxando. Normalmente de um dia para o outro cresce um gomo desse por dia. Ele não fica tão alto, né, tem uma folhagem bonita. E é fácil para manusear, né? A partir do momento que a gente planta, depois de uns 2 anos já dá para ele começar a brotar, aí já está pronto para venda já. O vaso, pode deixar num vaso pequeno, aí eu tenho, que nem a tortura dele, cobre uma parede, cobre para fora. É uma planta que é bonita, né? Que em todo o ambiente deixa o ambiente bonito, né? Nosso pavilhão vai ser um pequeno gesto que a gente quer replicar a grande escala, também nos outros parques, porque achamos muito interessante poder construir uns abrigos, umas sombras, uns pergolados, uns lugares de piquenique que são feitos, construídos, são vivos. Esse pavilhão de fato é um manifesto. O nosso intuito também de fazer isso juntos com a Bambu é de mostrar como a arquitetura e a cidade e a natureza são sinergéticas, não? Ela é uma
perma-arquitetura, não tem como a nossa cidade poder encontrar soluções viáveis se não começamos a nos aproximar da natureza. Nós sabemos que a pesquisa e desenvolvimento no Brasil, nesse campo, o buraco é mais embaixo no país. Não estamos tão avançados quanto outros países, às vezes até atrás do Chile, outro país latino-americano, nosso vizinho. Como é que vocês veem a perspectiva a médio prazo das empresas brasileiras adotarem essa visão da biomimética? Bom, eu posso, na verdade, dar um depoimento de que a gente, por exemplo, no nosso caso, na Tátil, a gente tem uma bióloga no nosso time e a gente tem, de fato, usado essa fonte de inspiração em projetos no dia a dia. A gente trouxe para o Brasil, né, a Janine, por exemplo, há 2 anos atrás, para capacitar um grande time dentro de uma grande empresa, e isso tem sido muito bem aceito. Então, eu acho que já tivemos consultas, tem uma área de pesquisa que a gente faz que eu me interesso muito, que é uma área de tentar entender um pouco das estratégias da natureza. Então, agora, por exemplo, eu estou pesquisando junto com a Fundação Getúlio Vargas a ideia de como a natureza faz negócios. Então, entendendo que um ecossistema é um grande ambiente de negócio, uma floresta ou os bancos de corais, um manguezal, onde você tem trocas acontecendo, trocas de energia, de matéria, de informação, como num ambiente de negócios. Só que de um jeito muito sustentável, de um jeito equilibrado, com um lucro que gera valor coletivo. Então a gente está trazendo uma série de paralelos desse tipo de mergulho para repensar a maneira como a gente faz negócios. Isso tem interessado executivos e gestores e CEOs de companhias sob uma perspectiva muito mais de inspiração estratégica do que a inspiração na própria forma. Então de verdade, é o que a Janine fala da história da natureza como uma mentora, inclusive nesse nível, né? Num nível de pensamento, de articulação, de conexão de ideias e de estratégias. Isso acho que tem uma perspectiva muito, muito poderosa para o futuro. Marco, e a difusão da biomimética na arquitetura? Você acha que é um caminho natural da arquitetura, digamos, voltada para a sustentabilidade, ou você acha que é apenas mais um caminho? O código genético mesmo da arquitetura está mudando, não? A arquitetura considerada vista de dentro para fora, não de fora para dentro, por exemplo, não vista por qual é o estilo da arquitetura, qual é a tipologia, qual é o ismo da arquitetura, senão a forma dela vai ser a consequência de umas decisões internas, como ela se orienta, quais são os materiais, como ela dialoga com a ventilação natural, qual é o uso, como este uso pode mudar, qual é a relação entre global e local nesta arquitetura, qual é a coletividade, o coletivo, como o coletivo participa na construção desta arquitetura e, finalmente, qual é o futuro desta arquitetura. O eterno não é mais a questão, sabendo que os organismos se transformam e convivem de outra forma. Por isso, acho que o que o Fred falou antes, acho muito importante de saber que estamos num momento de cambio de paradigmas, estamos passando do século XX, passamos do século XXI, e de fato esse câmbio, esta mudança em todos os espectros, tanto design quanto arquitetura, quanto outras áreas, vai ser de dentro para fora, não vai ser revolucionária, vai ser evolucionária, vai ser natural que as pessoas comecem a procurar estas soluções. É normal que os vizinhos se organizem para fazer hortas urbanas, é normal que as pessoas se organizem para compartilhar o carro, para encontrar outras soluções de convivência de forma natural. Fred, só para concluir esse tema, suponhamos que eu fosse um empresário. O que você teria a contribuir comigo com a ideia do negócio, do bionegócio? Quais são as sugestões que você faria um empresário clássico? Sim. Imaginamos que eu fosse esse empresário clássico. A primeira recomendação que a gente faz, a gente até abriu uma consultoria que tem esse foco exclusivamente, chamada CRIA, só se envolve com projetos que tenham a natureza de negócios que geram valor para todos, né? Que gerem valor para todo o ecossistema do qual o negócio faz parte. Mas o conselho que eu daria é o seguinte, é entender que o papel das marcas e das companhias no futuro terá que deixar de ser o de simplesmente ser um vendedor de bugigangas para as pessoas, para ser um agente, um protagonista na construção de um futuro desejável. Não por altruísmo ou por bom mocismo, mas para garantir a própria sobrevivência dessa marca
porque a mudança de paradigma é tão radical e a gente tem números tão contundentes que mostram que o jogo mudou. Então, por exemplo, na década de 30, o tempo médio de vida das 500 maiores empresas do índice SP 500, que regula as maiores empresas da Bolsa de Nova York, era em média de 75 anos. Agora, em 2012, passou para 11 anos. Então, o risco de sobrevivência é iminente. Então, o empresário que não percebe que o negócio deixou de ser uma fonte de geração de lucro apenas para o acionista, e sim, o negócio como agente de transformação é que pode garantir a sobrevivência em si, né, da companhia, da marca, ele corre um risco enorme de ser extinto como uma espécie, como um organismo. Então, começa por aí. Depois você tem uma série de outras recomendações que vão ser específicas para a categoria, para o produto, que seja. O programa Capital Natural vai ficando por aqui. Debatemos hoje as inovações para a sustentabilidade no design e na arquitetura a partir da biomimética, com o designer Fred Gelli, com o arquiteto Marco Bariovic, a quem eu agradeço a presença. Acesse nossa página no Facebook, conecte-se à nossa rede. Eu sou o Fernando Gabeira, continue com a gente.